Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Glória a Deus, você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, hoje, assim que entramos na igreja, assim que eu entrei na igreja, dá para perceber que tem uma atmosfera diferente hoje. Sabe, isso não é um jargão crentez, não é algo que a gente fala para poder despertar em você uma emoção. Mas sempre quando nós subimos aqui, temos a oportunidade de pegar no microfone, nós estamos falando com a noiva de Cristo. Sabe, nós estamos falando com você, nós estamos tendo a oportunidade de ministrar o coração do Pai e ministrar o coração da noiva, de oferecer a Deus algo, sabe, algo de valor, algo que realmente nos importa. Queria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 16. Essa palavra mexe comigo já tem anos. E essa semana, mais uma vez, eu revisitei ela e ela mexeu comigo assim de uma forma muito especial. Diz assim: por isso não desanimamos. Embora interiormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, o que você está passando agora não é nada comparado ao que está te esperando, meu irmão. Nada comparado ao que está te esperando. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, ou seja, é passageiro, vai passar, vai acabar. Mas o que não se vê é eterno. Eu não sei você, mas isso pega no meu coração de uma forma. Você já pensou em desanimar, já pensou em parar? Eu já, várias vezes. Às vezes a nossa carne está gritando, mandando a gente parar. Às vezes a gente está rodeado por alguma situação que a gente não sabe como a gente vai fazer. Só que o salmista fala: eu elevo os meus olhos para o monte, é de lá que vai vir o meu socorro. Sabe, por isso que nós não desanimamos, porque embora aqui fora a nossa carne está gritando, está sendo desgastada, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. O nosso interior está sendo renovado dia após dia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse ambiente. Começa a falar para Deus palavras de adoração. Começa a falar: Jesus, meu interior talvez não esteja sendo renovado nesse momento, mas vai ser. Começa a falar, começa a abrir sua boca, começa a prestar o seu culto a Deus. Esse é o tempo que você tem para você entregar algo de valor a Ele. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida, pelo nosso dia. Nós te agradecemos por cura, Pai. Nós te agradecemos por milagres essa noite. Nós te agradecemos por céu aberto nessa congregação, Pai, pela manifestação do Seu Santo Espírito neste lugar. Nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor estar ouvindo a nossa voz. Nós te agradecemos pelas Suas promessas, Pai. Nós te agradecemos por libertação, por cura, Jesus, neste lugar, por portas abertas, Jesus. Nós te agradecemos por provisão, Pai. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, Jesus. Faça, Jesus, o que só o Senhor pode fazer hoje, Pai. No nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Céus abertos, hoje
Sabe, igreja, o reino de Deus muitas das vezes parece o contrário para nós, parece que é de cabeça para baixo. Jesus, ele diz que quem quer ser o maior, que seja o menor. Jesus disse que quem quer viver, que tem que morrer. Jesus disse que quem quer ser servido, sirva primeiro. Eu acho que o grande segredo do reino de Deus é o que a Bíblia fala em Filipenses 2. Fala que, embora sendo Deus, ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia se orgulhar, mas ele esvaziou-se de toda a sua glória, desceu em forma humana, ele veio para ser servo e se humilhou e teve morte de cruz. A Bíblia continua dizendo: então o Senhor Deus, por isso deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, ao qual todo joelho tem que se dobrar. Sabe, irmãos, eu acredito que tudo que tem nome deve se dobrar ao nome de Jesus. Sabe, não importa qual nome seja, tem que se dobrar ao nome de Jesus, porque a Bíblia é clara a dizer isso, diz que todo nome está subjugado por Jesus, o nome dele está acima de todos os nomes. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e começasse a falar talvez o nome da doença. Talvez você comece a falar o nome de algo que tem te aprisionado, porque se tem um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. Não importa se é ansiedade, não importa se é depressão, não importa qual nome que for, não sabe se é dívida, não importa se é qualquer doença, não importa se é algum problema de libertação, o nome de Jesus está acima desse nome. Então comece a declarar o nome de Jesus acima desse nome. Comece a falar: você está debaixo do nome de Jesus. Então no nome de Jesus você vai ter que sair. Você vai ter que sair da minha vida. Você tem autoridade para isso, irmão. Comece a falar, comece a declarar cura sobre você. Nesse altar, comece a declarar. Comece a declarar cura. Comece a declarar o nome do Senhor acima desse nome. Daqui é uma palavra profética que diz que o meu corpo é curado, meu corpo é sarado. Então comece a declarar isso sobre você em nome de Jesus. Comece a declarar: meu corpo é curado, meu corpo é sarado. Comece a declarar para a doença em nome de Jesus, você vai ter que sair. Comece a declarar com problema em nome de Jesus, você vai ter que sair.
porque eu sei que você já consegue sentir o mover do Espírito Santo. Eu não vou nem te perguntar, porque eu já consigo ver o Espírito Santo se movendo dentro de você nessa noite. Eu não vou te perguntar o que você está sentindo, porque eu sei que o Espírito Santo está transformando você nessa noite. Aleluia, o nome santo de Jesus, o nome maravilhoso do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você consegue entender o que é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas pensam no Espírito Santo como um sentimento, como um arrepio. Muitas pessoas pensam no Espírito Santo como um ambiente, como uma manifestação. Mas eu te digo nesta noite, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo, ela se importa com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso que você está sentindo nessa noite é o Espírito Santo se movendo. Não sei se você consegue ter noção, mas o Espírito Santo tem sentimentos, querido. O Espírito Santo, ele sente ciúmes de você. O Espírito Santo, ele se ira quando vão contra você. O Espírito Santo te ama com toda a bondade de todo mundo, com todo o coração dele, que é maior do que todas as galáxias, todo o universo, toda a nebulosa. O Espírito Santo fica alegre com suas vitórias. O Espírito Santo, ele fica feliz quando você se regozija nele. Queridos, o Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, ele está aqui conosco. Eu queria te convidar você, se você quiser sentar nessa noite, pode ficar à vontade. Fica em espírito. Eu gostaria de ler com vocês em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 8. A minha versão é um pouquinho diferente. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não vos enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperanças e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Senhor Jesus, Abba, Paizinho, nessa noite eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos tomar com teu amor e com a tua misericórdia. Jesus, que a tua igreja possa receber, Senhor, de maravilha dessa palavra, o mesmo impacto que eu recebi quando o Senhor ministrou no meu coração. Senhor, de maravilha, que nós possamos nessa noite entender e conhecer um pouco mais de Ti. Senhor de glória, que a Sua presença esteja sempre em nosso meio. Senhor Jesus, eu me submeto à Tua glória, eu me submeto à Tua direção, Jesus. Fala conosco nessa noite. Jesus, nos guia nos Teus caminhos retos e santos. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha mais uma vez tirar as escamas dos nossos olhos, limpa os nossos ouvidos para que nós possamos estar sensíveis à Sua voz. Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer a nossa mente cativa a Ti nessa noite, a Tua palavra. Senhor, que esse não seja mais um momento, que esse não seja mais uma manifestação, mas que esse seja um momento especial na nossa vida, que nós possamos prosseguir em conhecer-Te cada dia mais. Aleluias. Essa passagem, ela é uma carta que o profeta Jeremias escreve para o povo de Jerusalém, que estava cativo e exilado da terra deles na Babilônia. Então, o Senhor Jesus envia Jeremias para enviar uma palavra a eles, redigir uma carta e mandar para o povo que estava exilado
Não sei se você conseguiu sentir alguma semelhança no começo desses versículos, mas é praticamente a gente hoje, você não concorda? O nosso lugar não é aqui. Não sei se você já percebeu isso, mas o nosso lugar é no céu, amém? O nosso lugar de direito, a nossa herança, o nosso lugar onde nós vamos voltar, que é onde nós nunca deveríamos ter saído, é lá, é nos lugares celestiais. Nesse momento nós nos encontramos exilados, nós nos encontramos aqui, mas se você ler essa carta mais um pouco atrás, você vê o Senhor falando para o povo de Israel, falando: vá, casem-se, tenham filhos, construam, vivam. Trazendo para os dias de hoje, Deus está falando com você: ei, o tempo está difícil, as coisas estão acontecendo, a minha vinda está próxima, mas não parem. Continuem-se a casar, continuem-se a construir suas vidas, tenham vossos sonhos. Mas nesses versículos que eu li, Deus exorta em uma coisa: cuidado. Cuidado com os profetas mentirosos. Cuidado com aqueles que às vezes inventam sonhos para sua alma. Aqueles que inventam palavras para poder te atrair mais para perto. Não sou eu que estou falando com eles. Não é a minha voz. O Espírito Santo, nesses dias, eles têm chamado nós. Eles têm nos alertado a ter uns ouvidos sensíveis à voz dele. A Bíblia diz que o pastor, ele chama as ovelhas e elas reconhecem a voz do seu pastor. E nessa passagem, quando ele fala isso, eu estava pensando, estava meditando, o Espírito Santo falava comigo que nessa noite a gente vê vários ministérios diferentes, a gente vê vários movimentos diferentes, a gente vê tanto uma regra excessiva em alguns lugares, como a gente vê uma hipergraça em outros, onde você pode fazer tudo, mas às vezes as pessoas esquecem o mais importante, que é a palavra de Deus. E Deus nos exorta a ser sensíveis à voz dele. Deus nos exorta aqui nesse versículo, na simplicidade dele: vocês me clamarão e eu responder-te-ei. Vocês me buscarão e vocês vão encontrar em mim refúgio. Eu estava falando um pouco antes do Espírito Santo, dessa pessoa do Espírito Santo, dessa simplicidade, para que você possa entender como é simples o Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa com sentimentos, santa, celestial, sim, mas uma pessoa que ele entende que ele está do seu lado. Porque às vezes a gente menospreza sem querer o Espírito Santo. A gente fala, se eu perguntar para vocês aqui, quem tem o Espírito Santo? Todo mundo vai levantar a mão. Se alguém não for levantar a mão, procura a gente depois ali, que a gente vai fazer uma oração, que dê uma conversa. Mas todos nós temos o Espírito Santo, amém? Mas o Espírito Santo não é tão abstrato assim quando a gente pensa. O Espírito Santo, ele se move conosco, ele vê nossas ações, ele se importa com as nossas vitórias, ele se importa com as nossas derrotas. Às vezes a gente vai orar, e a gente foi ensinado muito tempo, por muitos anos, a orar de uma maneira, como o pastor fala, evangeliquez, religiosa, que a gente fala: Senhor Altíssimo, um beneplácito do seu nome. E a gente tenta colocar tantas palavras difíceis, sendo que o Espírito Santo quer uma conversa franca com ele. Há um tempo atrás eu estava falando com a juventude, eu falei isso com eles: quando você for orar, troca uma ideia com o Espírito Santo. Porque às vezes a gente fica tentando dar algo para o Espírito Santo que ele não precisa. Amém? O que Deus quer de você é um coração puro, um coração simples, um coração quebrantado. Ele quer a sua simplicidade. Quem é casado aí sabe que quando você está em casa, a sua esposa, depois que você casa, conhece exatamente quem você é. A partir do momento que você casa, a partir do momento que você tem um relacionamento de intimidade mais profundo com alguém, você passa a conhecer os defeitos mais profundos daquela pessoa, mas você consegue entender qualidades que antes você não tinha visto. A qualidade da simplicidade. Às vezes a gente, com o olhar, a gente consegue entender algumas coisas. Às vezes a gente consegue se alegrar com pequenas coisas. E o Espírito Santo é assim conosco, amém? Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Deus quer da gente um relacionamento de intimidade. É isso que fala de intimidade. Às vezes a gente ouve falar de intimidade e pensa que intimidade é a gente pular, é a gente gritar, é eu vim aqui deitar no chão, chorar, o pastor Celso tem que me carregar até lá atrás. Queridos, não é isso. Isso é legal, isso é gostoso, isso é uma manifestação, você está sentindo a presença. Mas intimidade é simplicidade.
Quem é íntimo com alguém é simples, você consegue falar de qualquer jeito. Se eu tenho intimidade com o Jair, se o Jair é meu amigo, eu falo qualquer coisa com o Jair, tranquilamente. Eu preciso pedir licença para falar com você, Jair? Eu preciso falar com você, senhor Jair, o senhor pode, por favor, me dar a honra de falar comigo? Eu falei, aí Jair, como é que você tá, cara? Tranquilo? Como é que foi a semana? O Espírito Santo quer isso da gente, sabe? A próxima vez que você for orar, tenta. Vou fazer um desafio para você. A próxima vez que você for orar na sua casa, que você tiver seu momentinho de secreto com Deus. Eu fiz isso várias vezes já, mas a primeira vez que eu fiz isso foi fenomenal para mim. Foi impactante. Quando você estiver no seu secreto, manda o Espírito de Jesus sentar. Senta, Jesus, senta aqui do meu lado. Senta, Espírito Santo. Vamos trocar uma ideia. Igual o pastor fala, igual o pastor nos ensinou. Mas conversa com ele. Fala, Jesus, lá no meu serviço, aquele atribulado lá, você viu o que ele fez? Irmão, Jesus quer isso. Você acha, não, Jesus... O Espírito Santo, ele quer essa proximidade de nós, porque isso já está dentro da gente, já está no nosso coração. Quando a gente leva as nossas queixas para quem é de devido, porque o único que pode dar solução para os nossos problemas é Ele. A gente veio dele, a gente é a semelhança dele, a gente é parte dele. Amém? O Espírito Santo que mora dentro de você, ele tem uma conexão direta com o céu, ele é parte do céu dentro de você. Então, quando você falar com ele, fala com intimidade, troca uma ideia com ele. Fala, Jesus, hoje sem delongas, sem alegorias, eu vou mandar um papo reto com o Senhor nessa noite. Eu vou mandar um papo reto com você nesse momento meu. E Deus também quer, do mesmo jeito que você fala com Ele as suas necessidades, as suas dificuldades, Ele quer que você compartilhe as suas alegrias com Ele, amém? Ele quer que quando você está na rua assim, e às vezes você não tem dinheiro, aí você passa, você acha R$5, você fala, Jesus, eu estava precisando desses R$5. Aí você vai e come um salgado com R$5. Sabe o que o Espírito Santo quer de você? Quando você chegar em casa, você olhar para o lado e falar, Jesus, o Senhor viu os R$5 que eu achei no chão, eu consegui comer aquela coxinha com catupiry? Irmãos, Deus é simples, amém? A palavra de Deus nos fala que Deus é manso, humilde de coração. Ele é humilde, não humilde de pobreza, mas ele é humilde de simplicidade. Humildade significa simplicidade. Eu quero deixar isso firme na sua mente hoje, para você sair daqui sabendo que intimidade é simplicidade. Não é difícil, tá? O reino dos céus, irmãos, não é uma coisa espalhafatosa, não é uma coisa difícil de se alcançar, que você precisa vários pré-requisitos. Tem uma coisa que você precisa para ter intimidade com o Espírito Santo: um coração quebrantado. O resto quem faz é Ele. Claro que, um parêntese aí, você tem que se deixar ser moldado, amém? O Espírito Santo, ele está conosco a cada dia. Se você tem uma parte da Trindade Celestial dentro de você, se você tem um link direto com o céu dentro de você, então isso tem que te mudar a cada dia. Você tem que olhar para o seu ontem e falar, nossa, o Caio de ontem era diferente. Eu hoje não me vejo fazendo aquilo que o Caio de ontem fez. Um outro dia eu estava conversando com os meninos sobre programas de televisão que a gente assistia, e a gente parou para pensar, assim, que isso, Jesus? Tem muita coisa que eu sentava, ficava horas e horas vendo, e hoje está passando na televisão, eu não consigo ter conexão com aquilo, eu não consigo ter relação com aquilo. Eu sento e aquilo não me chama mais atenção. Isso é o Espírito Santo se movendo dentro de você. O Espírito Santo, ele é sutil, irmãos. O Espírito Santo, ele vai, quando a gente dá lugar para ele vai nos moldando e nos movendo a cada dia, de glória em glória, de bênção em bênção, de milha em milha. Se eu não me engano, foi o profeta Ezequiel que ele teve a visão do mar, né? Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem. E ele tinha visão que no momento ele estava parado e as águas davam no tornozelo dele. E passava um pouco a visão, as águas chegavam nos ombros. Nos ombros não, né? Na cintura. Depois as águas davam nos lombos. E depois ele já tinha mais pé. Isso é representação exata do Espírito Santo. Quem já foi na praia e entrou no mar, sabe que às vezes você está andando, você acha que você está na beiradinha. Você está ali, vamos lá,
as irmãs que costumam ser mais medrosas, fica, sabe, só aqui. Quando vê, a água já está cobrindo, já toma um caixote, já vai para a beirada. O Espírito Santo, ele é assim. Ele é simples. Quando a gente se deixa levar, quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, também não é, vamos dizer, uma coisa, não é como se você fosse abrir mão da sua vontade. É como se você fosse abrir mão da sua consciência. O Espírito Santo a todo momento, por mais que seja sutil, ele te dá permissões e te dá pontos na sua vida para ver até onde que você quer ir. Amém? Ele vai te provar, ele vai pôr marcos no seu caminho, que se você passar por ele, você vai andar um pouquinho mais. Às vezes tem muita gente que está parada com as águas na cintura. Às vezes tem pessoas que estão paradas com as águas nos lombos e fala, eu não consigo avançar mais, eu queria estar mergulhando, eu queria me perder nisso. Eu queria te convidar você, quando no seu momento secreto, você fazer uma retrospectiva dos seus dias. Conversa com o Espírito Santo, igual eu te ensinei. Conversa com ele, fala assim, Espírito Santo, me mostra qual que é o ponto de controle que eu não passei. Qual é aquilo que o Senhor me pediu e eu não fiz. Porque às vezes o Espírito Santo nos pede coisas pequenas, como ele é simples, ele nos pede testes simples. Às vezes ele nos pede de abrir mão de um dia, às vezes ele nos pede para abrir mão de um dom, de um bem. Às vezes ele nos pede para abrir mão de uma razão. Às vezes você está prestes a romper. Às vezes Deus quer fazer algo sobrenatural com a sua vida, mas você ainda não quer abrir mão da sua razão. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele fala que ele não vive mais para ele. Cristo vive nele. Ele fala, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Irmãos, às vezes a gente fala de uma maneira de qualquer jeito, de qualquer forma, pela emoção. Às vezes o irmão está pregando, ou às vezes o louvor está pegando naquela unção, e você vira e fala, Jesus, eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Mas às vezes quando Jesus pede para você viver um pouquinho para Ele, quando Ele pede para a gente entregar um pouquinho, a gente faz, não, Jesus, isso aqui não, deixa eu te entregar isso aqui. Vou te entregar esse fone aqui, essa paleta, que não são minhas, ou que não é nem importante para mim, mas isso aqui que é mais importante, ainda não é o momento. Eu queria te convidar você essa semana, no seu momento secreto. Olha que eu estou te convidando muitas vezes. Então, vamos fazer um compromisso? Vamos só uma pausa aqui rapidinho. Vamos fazer um compromisso, pelo menos um dia, a partir de hoje, você vai tirar um momento secreto com Deus. Um momento de conversa com Ele. Você vai, não sei como, não sei aonde, se é no seu quarto, se é na sua sala, se é no seu banheiro. Irmãos, Deus fala tanto comigo quando eu estou tomando banho. Às vezes eu estou tomando banho na tranquilinho. Minha esposa sabe, eu fico 3 horas no banheiro. Tem dia que é normal, mas tem dia que é o Espírito Santo que está falando comigo ali. Então, tira um tempinho, eu te convido a você fazer esse teste com Deus. Faça esse teste com o Espírito Santo. Tira uns minutinhos do seu tempo para conversar com Ele. Conta tudo para Ele, sabe? Fala assim, Jesus, se eu te decepcionei, se eu te magoei, às vezes se eu te fiz você sentir ciúmes de mim, se eu te fiz você se irar com escolhas que eu fiz por ter escolhido outros deuses que não sejam o Senhor, me perdoa, me faça andar nos teus caminhos novamente, me faça andar no centro da tua vontade, porque às vezes é fácil para a gente andar na periferia da vontade de Deus, porque temos distinções, irmãos. Vim só na igreja, vim só participar, ouvir uma palavra, ouvir um louvor, ir embora para casa e nada mudar, é tranquilo. Mas você se entregar um pouco mais, você se deixar ser guiado um pouco mais, é um pouco difícil. Mas posso contar uma notícia para vocês? Vale a pena. Mas vale muito a pena. Vale ou não vale, pastor Celso? Dói? Tem hora que dói. Não tem jeito. Toda caminhada longa, tem hora que as costas doem, tem hora que os tornozelos doem, tem hora que os joelhos doem. Mas quando você chega no final, quem já fez caminhada longa aí sabe. Quem já fez uma viagem muito longa, às vezes você está indo para uma viagem, um passeio muito legal, você está doido para isso, quero ir para Cabo Frio.
Você está dentro daquele carro, você fala, Jesus amado, não chega. Acabou de sair, você nem saiu de fora ainda, você já está, ainda não chegou. Você fica ansioso, você fica sofrendo aquela ida, aquela viagem. Mas quando você chega, você esquece totalmente toda a viagem. Você não lembra nem o salgado que você comeu no caminho. O Espírito Santo é assim, a vida com Deus ela é assim. A caminhada às vezes, por vezes, ela pode ser difícil. Mas o grau da dificuldade, outra notícia para você, depende só de você. Quanto mais você entregar para Ele, quanto mais você dá o controle da sua vida na mão dEle, mais suaves são os processos. É como se a gente fosse um barro nas mãos de Deus. Como se nós fosse o barro na mão do olheiro sendo transformado em um vaso. Já imaginou se o barro começa a resistir o olheiro? O olheiro está querendo fazer um vaso, aí ele aperta de um lado, o vaso vira para o outro. O que o olheiro vai ter que fazer? Apertar ele para voltar para o lugar. Não é assim? A gente é a mesma coisa. Quando você se entrega a Deus, quando você com consciência fala, Jesus, eu te entrego a minha vida. Jesus me ensina. Às vezes falta a gente aprender a conversar com Deus. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade e a gente quer se afastar do Espírito Santo. Às vezes a gente tem um pecado, às vezes nosso, e a gente acha que a gente não é digno de estar na presença de Deus, sendo que ninguém é digno. Nós nunca fomos, senão Jesus não tinha descido por nós. Amém? Quando a gente entende isso, quando você fala, Jesus, eu tenho essa dificuldade aqui, me ajuda. Irmãos, na Bíblia fala que até a vontade de adorar vem dele. Tudo vem dele. Essas coisas que você pensa pro reino, envolvida com o reino, é ele. É ele falando. Se ele te quer mudança, às vezes você sente uma vontade, você, eu queria tanto ser do acolhimento. Ou às vezes eu queria tanto sentar no culto e ouvir a palavra e não sentir culpa da minha semana. Conversa com Jesus. Fala, Jesus, me ensina a ser mais santo. Me ensina a ser simples como o Senhor é. Me ensina a ter um pouco mais de intimidade contigo. Porque a gente, quando tem intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a ouvir a voz dele mais claramente. É como se nossos ouvidos fossem limpados. É como se cada vez que a gente se aproximasse mais de Deus, é como se cada vez que a gente clamasse mais a presença dele, a gente consegue ouvir claramente mais a voz dele. No começo pode ser só um ruído, você fala assim, eu acho que o Espírito Santo mandou eu fazer aquilo ali. Mas como tem algumas coisas que você tem que moldar ainda, você fica, não sei se é o Espírito Santo, não sei se essa é a voz dele. Aí você vai e dá um passo a mais, você caminha uma milha a mais, você sai da água do tornozelo e passa para a água do joelho. Aí já consegue ouvir a voz um pouco mais nítida do Espírito Santo. Você fala, olha, eu sei que o Espírito Santo falou orar. Não sei se é para mim, não sei se é para quem, mas dessa palavra toda que o Espírito Santo falou, eu consigo entender a oração. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Aí você ora, conversa com ele. Aí a água sobe do joelho para a cintura. Aí você olha e fala assim, já sei, Deus falou para mim orar para tal pessoa. Deus falou para mim orar para mim, que eu preciso de orar mais, eu preciso de tempo com ele. Deus está com ciúme de mim, eu estou dando mais tempo para o mamon, eu estou dando mais tempo para o dinheiro, às vezes eu estou dando mais tempo para minha família e não estou dando tempo para dele. Irmãos, culto é bom, é unidade, amém? Esse momento que a gente está aqui é glorioso. É um dos únicos momentos na Bíblia que Deus fala que Ele vai para o meio. Quando na Bíblia fala, se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, no meio deles eu estarei. Em outras passagens você vai ouvir Deus falar, eu ouvirei dos altos céus, eu ouvirei do cume dos montes. Mas quando 2 ou 3 se reúnem, Ele está no meio. Só que isso não é a totalidade da sua vida com Ele. Intimidade não é feita no meio de pessoas. Intimidade não é feita no meio de multidões. Intimidade é você e a pessoa. Não tem como você conversar. Se todo mundo começar a conversar aqui agora, se todo mundo começar a falar alto, não tem como você ter ninguém conversar com ninguém. É verdade ou não é? Se todo mundo começar a gritar, se os meninos começarem a tocar aqui, um monte de coisa, você não vai conseguir ter conversa. Você pode até entender uma coisa ou outra, ter uma conversa superficial. Você pode entender o que a pessoa passou na semana mais ou menos. Você pode entender se ela está feliz, se ela está triste, quando consegue. Mas você não consegue ter intimidade com a pessoa.
Eu e o Júnior é um exemplo disso. Às vezes a gente está muito envolvido na obra, a gente tem um mundo dos afazeres fora dela também. E aí a gente não consegue ter um momento para eu sentar com ele e a gente trocar uma ideia. Aqui a gente consegue conversar, a gente se abraça, a gente troca uma ideia, mas a gente não consegue ter aquele momento de intimidade mesmo. Você vai conseguir entender realmente o que está acontecendo, sem coisas superficiais. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês também Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é crendo que uma pessoa é declarada justa por Deus, e é declarando em voz clara que a salvação se afirma, porque a Escritura diz: mas aquele que nele crer não será envergonhado. E nisto, entre os judeus e os gentios não há diferença. Todos têm o mesmo Senhor, que concede generosamente as suas riquezas aos que o invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Irmãos, às vezes a gente vê o irmão tocando instrumento, às vezes a gente olha para os pastores, às vezes a gente vê alguém ministrando uma palavra, às vezes vem alguém se movendo na dança profética, em algum ministério, e você acha que aquela pessoa tem um acesso privilegiado que o seu com Deus. Às vezes você pensa que aquela pessoa tem, assim, ela está mais próxima de Deus. Então eu vou pedir o Jair para orar, porque como o Jair canta e eu não canto, ele está mais próximo de Deus. Irmãos, Deus não faz distinção. A gente acabou de ler aqui, olha: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou ler mais uma vez para você: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Na Bíblia também fala que aqueles que me buscar, eles vão me achar. O que busca, encontra. Aquele que me chamar, eu vos responder-te-ei. É simples, irmãos. Não tem campanha, você não tem que tomar 10 banhos, passar o perfume que veio de Jerusalém. Você não tem que nada, você tem que chamar o nome dele. Você tem que invocar o nome dele. Você tem que falar: Jesus, estou aqui. A partir do momento que você fala: Jesus, estou aqui, Jesus sou eu, da sua simplicidade, os ouvidos do Senhor se aguçam no céu. Ele já te deu a resposta. Pode não ser a resposta que você espera, porque paternidade é isso. Quem é pai aqui sabe, você não dá tudo para o seu filho. Não precisa nem de ser pai, para ser sincero. Qualquer um aqui sabe. Se uma criança de 10 anos virar para você e falar assim: eu quero uma Ferrari, você vai dar uma Ferrari para essa criança? Não vai. Nem se você tiver trilhões de dinheiro, você não vai dar uma Ferrari para essa criança. Por quê? Ela vai se matar com a Ferrari se ela conseguir ligar. Então, às vezes a gente pede coisas de Deus, às vezes a gente quer coisas e Deus nos responde um pouquinho diferente. Às vezes Deus nos responde não, mas às vezes Deus nos responde ainda não. O nosso papel é conversar com Ele, aí volta na intimidade. Porque quando um marido conversa com a esposa, eles, sua esposa vai falar assim: a gente quer comprar um carro, vamos voltar no carro de novo. Recebe aí. Vamos comprar um carro. Às vezes o esposo vai falar para a esposa, ou a esposa para a esposa fala assim: ainda não, não é o momento. Os dois, como tem intimidade, sabe que um não está falando: a gente não vai comprar um carro, a gente nunca vai ter um carro. Um só está falando com o outro: ainda não é o momento. Às vezes você tem pedido e chorado tantas coisas com Deus, às vezes você tem esperado tantas coisas dele vencerem tantas áreas, sendo que só ainda não é o momento. Às vezes ainda não é o momento. Espera um pouquinho mais, um pouquinho de tempo mais. Às vezes o que Deus quer de nós, voltando um pouquinho, ao mesmo tempo que Ele quer abrir mão de algumas coisas, às vezes Deus quer de nós paciência. Às vezes Deus quer de nós confiança. Eu vi uma ilustração uma vez, todo mundo já deve ter ouvido, sobre a fé.
que a fé é você pisar e Deus pôr o chão de baixo. Quem já ouviu isso? Eu discordo um pouquinho dessa palavra. Um pouquinho não, bastante. Sabe por quê? Porque na Bíblia nos fala que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra dele, quando você começa a ter intimidade dele, você pisa não esperando que Deus vá pôr um quadrado para você. Você sabe que tem um quadrado ali. Você pode não estar vendo, mas a fé, o que a palavra já te afirma, já é seu. Então eu posso sair daqui correndo, que eu vou lá em cima e vou voltar, se assim a palavra me afirmasse. Mas como ela não fala, eu vou ficar aqui em cima mesmo. Amém? Então, irmãos, é simplicidade. Entende? Simplicidade. Deus quer da gente um diálogo. Deus quer da gente um momento a sós. Igual o pastorzão sempre ensina pra gente. Chama o Espírito Santo para tomar um café com você, para jantar. Põe um prato para ele. É isso que Deus quer de nós, é a simplicidade. Porque às vezes a gente fica querendo dar para Deus grandes coisas. Ah, Jesus, eu estou trabalhando bastante aqui. Eu estou investindo bastante aqui, porque eu quero daqui a 10 anos ter uma empresa multimilionária e dar para o Senhor um dízimo de R$1 milhão, de R$2 milhões. Sendo que às vezes Deus quer você aqui. Deus quer que você ande às vezes um pouquinho a pé para conseguir chegar aqui e ouvir a palavra dele. Às vezes Deus quer de você que você, em vez de dar dízimos altos, você consiga ver um irmão necessitado e falar: eu não tenho muito, mas o que eu tenho aqui, vamos dividir. Irmãos, o Espírito Santo, Deus, Jesus veio do céu. Olha, presta atenção nisso. Jesus era Deus, amém? Todo mundo concorda com isso? Parte da Trindade, ele morava nos céus. Ele pega, se despe de toda a sua glória e desce para morar entre nós. Imagina a majestade de Deus. Ele teve que se despedir de tudo aquilo. Ele teve que abrir de mão de tudo aquilo para morar aqui, para que nós possamos ter um exemplo, para que nós possamos olhar para ele e falar assim: é possível ser santo, é possível romper, eu consigo ser mais próximo de Deus, porque o Espírito Santo está aqui. Ele mesmo falou antes de subir: eu não vos deixarei órfão, eu estou indo, mas eu te deixarei o Espírito Santo. Queridos, quando a gente entende isso, fica mais fácil, a gente consegue fluir mais fácil. Às vezes Deus quer de nós isso, simplicidade. Às vezes Deus sempre quer o nosso coração. Intenções dos fariseus no Antigo Testamento, eles nas praças gritavam e falavam das obras que tinham feito, das esmolas que tinham dado, das coisas, das obras que eles tinham realizados. E Deus olha para eles e em algumas passagens da Bíblia você vai ver Deus fala: não vos deixei contaminar pelo fermento dos fariseus e dos saduceus. Não vos deixe se levar, não se deixe contaminar pelo aquilo que aparece. Porque quando a gente põe um fermento no pão, quando a gente põe um fermento no bolo, tá retinho que você põe, não é? Você põe o bolo no tabuleiro, se olhar ele assim, se olhar o tabuleiro aqui, você não vê bolo. Você vê alguma massa lá dentro? Porque tá reto. Você põe fermento ali, que o bolo faz isso aqui. Ele passa. Todo mundo consegue ver que tem um bolo ali. Você pode pôr o bolo lá em cima, não, tem um bolo lá, porque eu estou vendo o cumezinho do bolo. Irmãos, não se deixem contaminar por aquilo que é aparente. Busquem primeiro de Deus aquilo que é simples, aquilo que vem na intimidade, aquilo que vem com conhecimento. E quando você vai conhecendo Jesus, quando você vai prosseguindo e conhecer dele, você acessa lugares nele que antes você nem sabia que existia. Porque você vê tantas pessoas fazendo tantas coisas, você vê tantas pessoas com palavras maravilhosas, você vê tantas pessoas com vozes estrondosas que comovem multidões, mas o secreto das pessoas ninguém vê. Às vezes a gente não vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha antiga, às vezes, que 3 horas da madrugada todo dia, a irmã ora, a irmã ora, a irmã ora. Aí você vai ver a história da irmãzinha. A irmãzinha converteu sozinha. Quando ela converteu era só ela. Aí ela começou a orar todo dia, 3 horas, 3 horas. Aí o marido foi e converteu. Aí 3 horas, 1 mês. Aí o filho converteu também. 3 horas, 3 horas, 3 horas. Aí quando vê, o outro filho converteu.
Aí quando vê, o tio converteu, o avô converteu, todo mundo converteu. Mas ninguém viu o secreto da senhorinha. E quando você vai conversar com essas pessoas, quando elas falam com Jesus, os olhos enchem de lágrimas. Você vê elas falando assim: eu amo tanto Jesus. Jesus é tão bom comigo. Irmão, sinceramente, o que você prefere? Você prefere isso aqui? Você prefere esse altar e ser admirado por algumas pessoas, quem não tem entendimento? Ou você prefere na sua casa você ficar admirado com o Espírito Santo? Você fala: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Oh, meu Jesus, muito obrigado porque o Senhor me deu a vitória. Jesus, muito obrigado porque até aqui eu cheguei. Irmãos, vamos exercitar isso. Eu não sei se às vezes você ainda tem essa dúvida. Eu não sei se às vezes você ainda acha que precisa desse passo especial, dessa carteirinha de membro, não de membro, mas a carteirinha de colocação. Você, não, eu preciso de avançar um pouquinho mais. Eu preciso ser consagrado a diácono. Eu consigo ser consagrado a pastor para mim conseguir orar a Deus tal coisa. Deus está aí, de braços abertos. Olha, simpático, né? O pastor Daniel fala, mas é mesmo. Essa imagem é simpática. Você consegue olhar para essa imagem, apesar de ser um homem comum como nós, mas você consegue olhar para essa imagem e pensar alguém que quer grandes coisas, que quer festas e quer coisas para pessoas que nem estão no meio dele ver? Você olha para esse cara e você fala assim: eu gostaria de tomar um café com ele, gostaria de conversar com ele, gostaria de ter pelo menos 5 minutos da atenção dele. O Espírito Santo é exatamente a mesma coisa. Você tem que olhar para ele com esses olhos. Você tem que falar: Jesus, se você ainda, irmãos, se você ainda não tomou um passo, se você ainda não tomou um passo em direção a ele, porque às vezes você vem no culto, você até vem, assiste, aí o pastor vem e faz o apelo, e você fala: eu ainda não estou preparado, eu ainda estou tendo essa dificuldade com isso, eu ainda não consegui largar essas coisas, eu ainda não posso ser chamado de filho de Deus, eu ainda não posso levantar as minhas mãos e ir lá na frente, porque Jesus não vai me aceitar. Você está redondamente errado. Tem uma boa notícia para você, que essa não é uma má notícia. Você está completamente errado. O Espírito Santo está com braços abertos, esperando você já há muito tempo. Desde a primeira vez que você ouviu falar dele, o Espírito Santo está te esperando você levantar a sua mão e aceitar ele. Queridos, como eu falei antes, o resto é ele que faz. Quando a gente vai caminhando com Deus, é igual você começa a andar muito com o pastor Celso, a gente acaba que a gente vai pegar os jeitos um do outro. É ou não é? Você vai começar a usar uma palavra que o outro usa. Você vai começar às vezes a andar, até andar a gente costuma andar. Andar com o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas primeiro você tem que tomar uma decisão. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam nele. Sabe o que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que você precisa tomar uma decisão. Tudo na nossa vida, seja na vida espiritual, seja na vida secular, para você conseguir qualquer coisa, você tem que tomar um passo. Quem trabalha, para você conseguir o trabalho, de alguma forma, o seu empregador teve que ficar sabendo que você estava precisando do emprego. Ou você pediu, ou algum conhecido seu levou um currículo, mas você teve que tomar uma atitude. Se você na sua casa achasse que o Espírito Santo ia chegar lá e enviar um anjo que ia falar: eis que abre uma porta para você ali, vai lá que os papéis já estão todos assinados, você começa segunda-feira às 7h30, você está redondamente enganado. Você precisa de tomar uma decisão. Tudo na nossa vida é assim. O Espírito Santo, mais uma vez, é a mesma forma. Olha a simplicidade do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo quer de você? Uma ação, uma decisão. Ele quer que você abra a sua boca e peça. Ele quer que você abra a sua boca e declare. Amém? Então não é difícil. Garanto para você, se você ainda não tomou essa decisão, se você tomar ela, você vai ter a oportunidade de tomar ela, sua vida vai mudar. Pode não mudar amanhã, pode não mudar daqui a uma semana, mas sua vida vai mudar.
Depende de como você vai se relacionar com Ele. Depende de o quanto de intimidade que você vai dar para Ele. Depende de o quanto você vai querer ouvir a voz dele. Porque às vezes o Espírito Santo pode falar várias coisas pra gente. Às vezes o Espírito Santo pode mandar várias vierem falar coisas conosco. Mas a gente não quiser ouvir, nada vai mudar. Mas a partir do momento que a gente toma uma decisão, tudo muda. Irmãos, eu garanto para você, se a gente for pedir às pessoas que vão dar testemunha de quem elas eram antes, das coisas que elas fizeram no passado, eu garanto para você que vai levantar várias pessoas. Vocês mesmos já devem ter visto em vários lugares testemunhos assim, de pessoas que eram drogadas, de pessoas que eram viciadas, pessoas às vezes que andavam na pobreza ou que tinham várias outras dificuldades, mas elas tomaram uma decisão. Algumas mais fáceis, algumas mais rápido do que outras, mas todas elas têm algo em comum. Você pode conversar com qualquer pessoa que viveu algo com Deus, até com quem já é velho, vamos dizer, de evangélico, quem já é um pouco mais antigo no reino. Às vezes, para viver coisas novas, a pessoa tem que tomar uma decisão. Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas, ou senão mesmo só falar com Ele: Jesus, eu quero. Jesus, o Senhor me chamou. Porque às vezes a gente ouve a palavra, a gente costuma ouvir muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí todo mundo, amém, aleluia, eu sou um chamado, eis-me aqui. Mas a pessoa fala, eis-me aqui, mas eis-me aqui. Fala, eis-me aqui. Então, essa é a decisão. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Jair estava cantando mais cedo, isso me impactou, porque era isso aqui: a facilidade de Jesus, a leveza, o fardo que Ele leva. Gente, quando a gente troca de fardo com Jesus, a gente pega um fardo muito mais leve. Quando a gente toma a decisão, fala assim: olha, toma, Jesus, o meu fardo, eu me entrego a você, eu sou teu. Quando a gente levanta a sua mão, quando a gente levanta a nossa mão e a gente toma essa decisão, as coisas vão acontecendo. E quando você pisca o olho, você já viu que aquelas coisas que te prendiam, aquelas correntes, aquelas amarras que te prendiam, elas não existem mais. Mas tudo partiu de uma decisão, tudo partiu de um romper. Entende? Você não precisa esperar chegar em um lugar para viver esse romper. Você precisa de duas coisas: um corpo e uma boca. Se você tem esse corpo e essa boca, nessa noite é o dia de você tomar essa decisão. Eu queria convidar você a ficar sobre os seus pés. Eu queria convidar você a entender e fazer uma reflexão dentro de si, de o que você precisa nessa noite. Às vezes você precisa de uma cura. Ele está aqui, Ele é a cura. Às vezes você precisa aceitar Ele. Às vezes você ainda não tomou essa decisão, esse simples passo. Irmãos, não precisa ficar com vergonha, porque todo mundo aqui já passou. Eu passei, o pastor Celso passou, a pastora Carmen passou. Todos nós tomamos essa decisão e viemos aqui. Às vezes você está pedindo a Deus uma libertação de algo que prende o seu espírito, a sua alma, sua mente. Eu queria convidar você que precisa de algo de Deus a vir aqui na frente. Você tem que tomar essa decisão. Como a gente falou mais cedo, tudo depende de um momento. Tudo depende de um momento, de uma decisão. Porque às vezes a gente fica esperando que Deus aconteça e a gente não quer tomar aquele pequeno passo. Às vezes o seu romper está próximo. Então eu queria convidar você, se você tem essa coragem, se você está preparado para tomar uma decisão, seja qual for, se você precisa de algo de Deus, Ele está aqui. Ele quer essa decisão sua.
Às vezes tem alguém da sua família que está precisando de uma cura. Pode ser que tenha alguém aqui que tem um familiar que ele precisa dessa cura, ele precisa dessa libertação. Ou às vezes você precisa que um parente seu venha para os caminhos do Senhor. Toma essa decisão por ele. Dê o primeiro passo. Rompa. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. O Espírito Santo, ele está aqui ouvindo, ele é uma pessoa. Ele está do seu lado, ele está nos vendo. Ele precisa de uma decisão. Descanso.
Aleluia. Nesse ambiente ainda, não há culto sem ofertas, amém? Aleluia. Às vezes, na mesma palavra, o passo que você precisa, às vezes, para romper na sua vida financeira, é isso. Então, sinta-se à vontade. Separa o seu dízimo, a sua oferta e pode trazer. Não precisa ficar preocupado com a liturgia. Não precisa ficar preocupado com regras. Faça o que o Espírito Santo te falar. Ouça a voz dele. Tenha seu momento de intimidade com ele agora e ouça o que ele te pede. Teus filhos, Jesus. Ouça a nossa oração, Deus. Aleluia. Continue nesse momento de adoração, Senhor. Continue nesse momento de oração. Deixe o Espírito Santo tocar um pouquinho mais fundo em você. Permita que o Espírito Santo nessa noite toque um pouquinho mais fundo em você. Eu te convido nesta noite a elevar o seu nível de relacionamento com Ele. Seja íntimo dEle. Seja íntimo dEle. Seja íntimo do Espírito Santo. Deixa Ele falar o seu coração. Se entregue ao Espírito Santo. Lembre-se que Ele é cavaleiro. Ele só vai tocar nas áreas que você permitir que Ele toque. Não precisa ter receio. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar em você. Existem áreas em nossas vidas que às vezes são tão dolorosas. Existem regiões em nós que às vezes são tão profundas que nós criamos reservas. E eu te convido esta noite a tirar essa reserva. Eu te convido esta noite a deixar que o Espírito Santo toque. Porque só Ele tem a cura, só Ele tem a provisão, só Ele tem o bálsamo, só Ele pode vir te entregar o milagre que você precisa.
vamos ter mais um tempinho. Mais um tempinho. Feche os seus olhos, irmãos. Esse é o seu momento com Ele. Talvez você teve uma semana tão corrida, tão atribulada, que você não conseguiu ter esse momento a sós com Ele. Você ainda não conseguiu ter esse momento de intimidade com Ele. Então aproveita o momento. Aproveita esse momento. Não saia daqui de mãos vazias, irmãos. Não saia daqui de mãos vazias. Você vai levar aquilo que Deus derramou hoje neste lugar. E o Senhor hoje tem resposta de oração. O Senhor hoje está dando resposta de oração, está entregando milagres. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso Deus é bom. Ele é o nosso bom pastor. Ele que nos guia. Se você está aqui hoje, porque foi o Espírito Santo que te trouxe. E se o Espírito Santo te trouxe, ele tem algo a mais para você. Em nome de Jesus. Você que não ora em línguas, peça aí o seu Espírito Santo. Nós vamos adorar mais um pouco. Peça aí o seu Espírito Santo. Você que ora em língua pode orar em línguas também. Nós estamos declarando ao Senhor: eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Vamos fazer o contrário. Vamos ouvir essa voz como se fosse do Espírito Santo falando isso a você. Essa voz do Espírito Santo falando no seu coração. Ele não quer mais sair daqui, ó. Ele não quer mais sair de dentro de nós. Ele não quer fazer visitação. Ele quer fazer morada. Ouve isso como se fosse o Espírito Santo falando a você. Deixa o Espírito Santo falar isso a você. Ouve de forma profética. É o Espírito Santo desejando fazer morada em você.
Espírito Santo? Qual que é o papel dele na nossa vida? Chega do tempo de ignorância, irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. E hoje, essa noite, o Espírito Santo falou no meu coração e está falando no coração de vocês. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar aí. Deixa ele morar aí. Deixa ele morar aí. Recusa. Diz não ao pecado, irmãos. Diz não àquilo que te tira da presença do Espírito Santo. Tem pessoas que ainda têm dificuldade de entender o que é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você for fazer alguma coisa, pensa assim: se eu fizer isso, Jesus do meu lado, o Espírito Santo do meu lado, eu vou agradar Ele? Se sim, amém. Agora, se a resposta for não, irmão, tira da sua vida. É tempo de remover lixo, é tempo de remover entulho, porque o Senhor nos comprou por inteiro. Ele nos comprou por inteiro, Ele nos comprou por completo e pagou, gente, à vista, não foi a prestação, não. A nossa vida já foi paga. É tempo, irmão, é tempo de você deixar o Espírito Santo morar dentro do seu coração, porque só vai resistir o que está por vir quem tiver o Espírito Santo dentro. Quem tiver o Espírito Santo dentro. Nós somos muito privilegiados, porque nós temos Cristo dentro de nós. Ele faz morada em nós. Então é tempo de entender que não tem porquê eu ficar andando por caminhos tortuosos que não agradam a Deus. Não tem porquê. Em nome de Jesus, receba essa palavra pelo Espírito Santo de Deus. Não tem porquê. Porque o porvir só vai suportar quem tiver com o Espírito Santo dentro. Amém? Que essa palavra, que o verso dessa canção, o Espírito Santo cantando para nós, fique conosco durante toda a semana. Eu creio que vai ficar. E eu creio que muita gente vai ser liberta por esta palavra. Muita gente vai ser liberta por esta palavra. Amém? E às vezes a pessoa pensa que é um pecadão, vamos dizer assim, mas não é não. Tem pequenas coisas em nós que precisa ser mudado todos os dias. Amém, irmãos? O nosso pastor ainda está ainda em viagem, né? Hoje começa o congresso, né? Do clamor. Terminou a escola. Hoje é o primeiro dia da conferência. A conferência vai até sexta-feira. Eu creio que eles devem vir domingo pela manhã. E domingo à noite ele já vai